Serviço de atendimento ao cinéfilo, qual sua pergunta? Leite de Mia Pica mandou uma mensagem pelo Pix. Tive uma doutor no FDS. Meu namorado disse que o cinema era produto capitalista e eu disse que era vítima do capitalismo. Algo a me ajudar na doutor? Se cinema é produto capitalista ou vítima do capitalismo, vale dizer o seguinte: o cinema, ele é produzido dentro de um contexto capitalista, certo? O cinema, inclusive, nasce já dentro de um contexto capitalista, já avançado, inclusive, já no capitalismo industrial. E nesse sentido, no capitalismo, tudo transforma-se em mercadoria. E nesse sentido, a obra de arte adquire uma função mercadoria. Ou seja, a sua causalidade lhe leva ao lucro. De maneira mais direta, o objetivo final, a função da obra de arte no capitalismo é gerar lucro. Agora, quando a gente diz isso, a gente não está falando que a obra de arte deixa de ser obra de arte. Isso, inclusive, seria bastante elitista da nossa parte. Eu já sei que você conhece Introdução ao Cinema. Eu também sei que você sabe que são 2 aulas novas todos os meses. Também sei que vocês já sabem que no curso você encontra linguagem, teoria, história, crítica, política, diretores, gêneros, tudo relacionado à produção cinematográfica. Agora, o que eu não sei é o que você está esperando para fazer parte do curso. Meu amigo, o curso Cinema Contínuo mais charmoso do Brasil. Link na descrição do vídeo. Estamos dizendo que o capitalismo torna ela produto para adquirir lucro. E, por consequência, a própria realização dessa obra de arte é pensada enquanto produto. Então, sim, no capitalismo, a arte é produto. Mas ela não deixa de ser arte por isso. Ela também é vítima do capitalismo porque ela é realizada sobre essa ótica capitalista, onde a sua produção é pensada sob esse contexto histórico. É claro que existem várias dinâmicas dentro do capitalismo para pensar a obra de arte. Existe o cinema que é mais massificado dentro de uma lógica de produção, ou seja, aqueles filmes que são mais próximos de uma lógica de estúdio massificado, e nesses filmes fica ainda mais claro essa produtificação da obra de arte, onde, inclusive, esses filmes majoritariamente serão exibidos em shopping centers, ou seja, espaços de consumo. Percebe como até a própria concepção de um filme-produto tem como finalidade também a sua exibição num espaço ainda mais radicalizado nessa concepção de produtificação, sabe? O shopping center, ele nada mais é, sobretudo a partir da década de 80, um espaço que centraliza a lógica de consumo global no local. E nessa perspectiva, reúne as atividades econômicas numa única localidade, facilitando a lógica de consumo. E é nesse espaço que se concentram os filmes mais produtificados, que não significam que deixam de ser arte, mas são mais produtificados. Percebe? Essa é a lógica. Guaineteroque Johnson mandou uma mensagem pelo Pix. Pedra. Tá bom. Silvia mandou uma mensagem pelo Pix. Professor, sério agora, por que você não gosta de Fellini? E você acha que dá pra aplicar Nietzsche em Fellini? Dá. Mas assim, eu precisaria assistir cada um dos filmes do Fellini pra pensar como pensar cada um desses filmes do Fellini a partir de uma perspectiva nietzschiana. Então, só que assim, por que eu não gosto do Fellini? Existe uma diferença profunda entre não gostar e não gostar tanto. Quando a gente fala que eu não gosto tanto, vocês imediatamente colocam na cabeça de vocês que eu detesto o Fellini. Não é assim que funciona, cara, tá ligado? Eu gosto de Fellini. Eu gosto de Fellini tanto quanto eu gosto de Truffaut. Só que eu não gosto tanto de Truffaut também, saca? Em comparação com outros autores dessa mesma época, eu não sou tão aficionado assim com Fellini como em outros casos. Mas, por exemplo, eu sou apaixonado por Noite de Cabiria. Por muito tempo esteve entre os meus filmes favoritos. Uma das atuações femininas mais marcantes da história do cinema também, da Giulietta Massina. Chumpson mandou uma mensagem pelo Pix. Professor, comenta sobre a treta do Emília Pérez e do Brutalista que usaram IA nos filmes. Eu já falei pra vocês algumas vezes aqui no canal que o uso de inteligência artificial, ela não é um problema em si, né? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a inteligência artificial, ela pode ser um artifício, inclusive, de redução de jornada de trabalho pro trabalhador. Esse trabalhador que trabalha 8 horas por dia, incansavelmente, quando não mais, com o uso da inteligência artificial, poderia reduzir a jornada de trabalho na medida em que ele pode diminuir
o tanto de tempo em determinado ofício dentro desse trabalho. Entretanto, é a gente pensar que cada uma dessas técnicas, elas são somente ferramentas de uso em determinado sistema produtivo. E o sistema produtivo no qual estamos inseridos, o capitalismo, torna essas técnicas mercadoria. Mercadoria para, inclusive, lucro. Entende o que eu quero dizer? Então, o uso dessas técnicas são trazidos numa perspectiva de ampliar o lucro. O que eu quero dizer com isso? No capitalismo, o uso dessa ferramenta será para que você possa reduzir o seu tempo num determinado ofício no seu trabalho, mas isso não significará a redução da sua jornada de trabalho. Porque, na verdade, já que você pode realizar uma tarefa em menos tempo, agora você pode cumprir mais tarefas. Ou seja, uma ampliação da exploração do trabalho. No capitalismo, a inteligência artificial, que poderia ser usada para redução da jornada de trabalho, é usada, na verdade, para a exploração do trabalho alheio. Entende o que eu quero dizer aqui? Você cumprirá mais tarefas no mesmo tempo de trabalho que você tinha antes. E já que você cumpre a mesma tarefa no mesmo tempo de trabalho que você tinha antes, você não tem a necessidade, inclusive, de ter outros parceiros de trabalho, porque serão demitidos. Demitidos que são, cria-se exército industrial de reserva, ou seja, gente do lado de fora do emprego, desempregada, pressionando você que está empregado. E você que está empregado se sente na obrigação de aceitar salários irrisórios, desprezíveis, porque se você não aceitar, vai ter quem aceite. E tá cheio de gente do lado de fora, podendo cumprir esse trabalho que você faz. Então, a grande questão é que, mais uma vez, a inteligência artificial poderia ser usada para redução de trabalho, portanto, a benefício do trabalhador, mas no capitalismo ela servirá para a exploração desse trabalhador, inclusive do trabalho alheio de artistas, que terão na inteligência artificial o roubo de suas obras de arte para a produção de outro. O caso de Emília Pérez e Brutalista é um caso que, gente, eu já falei pra vocês isso outras vezes aqui. A roda da inteligência artificial não vai voltar pra trás. Escuta o que eu tô falando. A roda da inteligência artificial não vai voltar pra trás. E quando eu digo isso, é dizer pra vocês o seguinte: boicote não adianta de porra nenhuma. O que é preciso é regulamentar. E quando eu tô falando que é preciso regulamentar, eu tô falando que isso aqui é o mínimo. É mitigação do problema. Porque a gente precisa mesmo é superação desse sistema vigente. O que a gente precisa mesmo é superar o capitalismo. Porque a condição que traz essa reprodução do uso da inteligência artificial é o capitalismo. É o capitalismo que reproduz essas contradições. Não é a inteligência artificial. Não é a inteligência artificial que produz essas contradições. É o capitalismo. Só que, é claro, estando no capitalismo, eu não vou ficar falando aqui pra vocês que a solução é só a superação do capitalismo, apesar de ser. É claro que a gente precisa de soluções a curto prazo. E as soluções a curto prazo, na verdade, são mitigações desse problema. Regulamentar. Não é boicotar, é regulamentar. A curto prazo, regulamentar. E organizar para superar. Surgiu essa polêmica com Emília Pérez e com Brutalista, e é uma polêmica que, enfim, no início do ano passado, por exemplo, aconteceu com Guerra Infinita. Guerra Infinita não. No início do ano passado aconteceu com Guerra Civil, do Wagner Moura e tudo mais. E nesse filme, a A24 fez uma série de propagandas de pôsteres criados com inteligência artificial. Porque eles se utilizaram de um rage bait pra isso. É claro que aqui a gente tá falando de coisas diferentes, tá? Aqui a gente tá falando de pôster, que é uma coisa extra-filme, e do filme sendo realizado com inteligência artificial. São duas coisas diferentes, é claro que a gente tem essa consciência, são diferentes e tudo mais. Agora, assim como Brutalista e Emília Pérez fizeram com inteligência artificial e deixaram de contratar gente pra fazer aquilo, a A24 também deixou de contratar ilustradores, designers pra fazer seus pôsteres, pra fazer essas propagandas de pôsteres com inteligência artificial, de cenas que não estavam no filme. Só que eles fizeram disso um rage bait, ou seja, pra pegar trouxa. Porque eles sabiam que isso ia causar alvoroço. Eles sabiam que a galera ia ver que era inteligência artificial e ia comentar pra caralho, falar mal pra cacete. Só que eles queriam isso. Quando todo mundo comentou, todo mundo viu os pôsteres, descobriu o filme e foi assistir. É assim que funciona. O Oscar, me perguntaram isso recentemente, depois que rolou toda essa polêmica. Eu falei pra vocês que Emília Pérez só perderia o Oscar se acontecesse um grande escândalo. E aí me perguntaram, esse é o grande escândalo? E eu, a princípio, digo, não é esse o grande escândalo. Porque não é esse o escândalo que Hollywood, que a indústria está preocupada. Desculpa, não é esse o grande escândalo que está preocupado. Até porque isso aqui é um chute, tá?
Não estou fazendo nenhum tipo de prognóstico. Isso aqui é um chute. Mas se a gente investigar direitinho, esses filmes aí, tudo que tá concorrendo, eu chutaria que uns 70% aí tá usando inteligência artificial, tá? Com tranquilidade. Pode afetar o vencedor? Pode. Mas eu acho que não é esse o fator. Ainda. Tá bom? Aí professor mandou uma mensagem pelo Pix. Pediu então toma kkkk. Oi, professor. O que você sente falta do cinema antigo que se perdeu no cinema atual? Eu acho que falta no cinema atual pensar a imagem. Já falei sobre isso aqui com vocês. Vamos fazer uma analogia aqui rapidinho? Pensa, eu não sei, de novo, eu não sei a idade de vocês. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ter em mãos uma câmera analógica. Sim, aquelas câmeras que tu botava filme pra tirar foto. E aí os filmes, gente, tinha lá um rolinho, e nesse rolinho tinha 32 fotos pra tu tirar. Era assim que funcionava, tá? Aí você tirava essas 32 fotos, você levava até um estabelecimento que se chamava Kodak, ou qualquer outra coisa, Depla, e lá você entregava esse rolinho pro cara que trabalhava lá e ele revelava os seus filmes. Inclusive era uma coisa muito louca, porque se você quisesse revelar uma coisa meio, né? Alguma coisa que você tirou ali, que na verdade, sabe, você quer aquelas fotos, mas porra, tu vai entregar pro cara? Você tinha que entregar, porque você tinha que revelar o filme. Só que qual é a grande questão que eu quero falar aqui? Você tinha 32 oportunidades pra tirar a foto. Ou seja, significa dizer que se você tirar aquelas 32 fotos e errar as 32, meu amigo, tu tinha que botar outro rolo. Então qual é a grande questão do analógico? A questão é que você pensa a imagem antes de tirar. Mais uma vez, eu não sei se vocês foram crianças nessa época e você tinha aquele momento que sua mãe queria tirar o retrato da família. E tinha que mandar o retrato da família pra toda a família. Aí botava todas as crianças no lugarzinho, posicionava todo mundo, e tirava a foto. Percebe? Pensar a imagem. Pensar toda a mise-en-scène da família ali posicionada. Então você pensa a imagem antes. O que você quer dizer com aquela foto, como você quer que todos estejam posicionados, como você deseja que aquilo tudo esteja transcrito ali. Aí você corta pro hoje. Todo mundo tem uma câmera no celular, né? E na câmera do celular, meu amigo, não tem rolo de filme. Você não tem que revelar nada. Você pode até revelar, mas você não tem que revelar nada. Você bota num drivezinho e, pô, tá pronto. Você, inclusive, perde memória com isso, né? Porque é isso, as fotos vão se perdendo pra trás e você não tem mais essas memórias, porque tu não revela. Mas aí você vai pra uma festa e aí você vai tirar a foto da mesa de bolo com a família. E aí a sua tia vai lá, pega a câmera e fica assim... Tira umas 40 fotos da mesma coisa. Por quê? Porque não é preciso mais pensar a imagem. Tira 40. Uma foto vai ficar legal. Tira 40. Ou seja, se perdeu o processo de pensar a imagem. Corta pro cinema. É mais ou menos a mesma coisa que tá acontecendo com o cinema contemporâneo. O cinema de película trazia uma perspectiva do pensar a imagem. Antes de filmar, pensar semanticamente o que cada um daqueles planos desejam dizer. Porque, desculpa, mas os planos não dizem somente pelo aquilo que se fala. Ou seja, tá tudo aqui na imagem, mas vamos falar o que tá acontecendo? O plano em si, a maneira como as coisas se posicionam, a maneira como se decupa a cena, tudo isso fala alguma coisa. Tudo isso diz alguma coisa. Então, no cinema de película, você tinha esse processo de pensar a imagem antes de filmá-la. Não estou dizendo que hoje não exista isso, mas muito se perdeu essa prática de pensar. Porque hoje, meu amigo, faz uma porrada de coisa, uma vai acertar. Começa a surgir um monte de filme bonito, porque o fotógrafo é bom. O fotógrafo sabe pensar aquela imagem, mas pensar no sentido de torná-la bonita. Tá cheio de diretor que tá cheio de planos lindíssimos, mas que não dizem absolutamente nada pra história. Mas que não dizem absolutamente nada pra história. Planos bonitos, bem iluminados. E aí, meu amigo, o que a gente faz? Se tudo tá meio vulgarizado nesse sentido, corrige-se na pós-produção. Aliás, essa é a prática recente. Filma de maneira mais pasteurizada e na pós-produção você colore. Tem uma imagem que rodou recentemente por conta de Halloween, que Halloween voltou aos cinemas, comparando o Halloween do Carpenter com o Halloween recente. E vocês veem que o Halloween do Carpenter tem contraste. A imagem contrasta o primeiro e o segundo plano. A iluminação na personagem central no primeiro plano é distinta do que acontece no fundo. Aí você vê o Halloween recente, é tudo a mesma cor, é tudo pós-colorido. Corrige depois, porque não foi pensado antes. Sugiro que Mimami mandou uma mensagem pelo Pix porque a direita não tá defendendo o TikTok da censura que ele teve nos Estados Unidos. Cadê a liberdade individual para usar o aplicativo? Gente, esse é um outro assunto que eu falo recorrentemente aqui com vocês, que é o assunto censura. A censura é uma ferramenta histórica e como ferramenta histórica, ela esteve em cada uma das sociedades que existiram. Não houve uma única sociedade onde a censura não esteve presente. A grande questão que a gente precisa ter em mente é uma perspectiva de luta de classes. Ou seja, a quem pertence esse
instrumento. E esse instrumento pertence, em cada uma dessas sociedades que a gente vai pensar, ao grupo dominante, a classe dominante desse tempo. A classe dominante de um tempo detém consigo as ideias dominantes desse tempo. E detendo as ideias dominantes desse tempo, a classe dominante detém também as ferramentas necessárias para impor a sua ideia sobre esse tempo. Censura. No capitalismo, existe uma maneira muito curiosa de disfarçar esse elemento. Disfarçar esse elemento, inclusive, chamando-o de liberdade. Liberdade individual. A liberdade individual do burguês em recusar a liberdade do outro. E desculpa, mais uma vez, poucas famílias detêm os meios de produção e de comunicação ao redor do globo. E são essas poucas famílias que detêm os modelos de comunicação no globo que vão dizer, que vão ditar qual é a sua liberdade de exercê-la. Entende o que eu quero dizer? Então o Elon Musk foi lá e comprou o Twitter e transformou em X. E transformando-o em X, passou a ditar os seus interesses com essa plataforma. Mark Zuckerberg criou também a sua plataforma, que não foi do zero, não foi da garagem, gente, pelo amor de Deus. E com essa plataforma dita quais são os trâmites para exercer a sua liberdade, que na verdade é a liberdade dele. Então quem detém os meios de comunicação, detém os meios de uso dessa liberdade e ditam quais são os limites da sua liberdade. Percebe o que eu quero dizer aqui? A ideia de liberdade irrestrita, de liberdade individual e restrita, é a pior das censuras. Porque ela falseabiliza a noção de que você tem a liberdade, cria a noção de você, indivíduo, de que você tem o livre-arbítrio para realizar as suas próprias ações, quando na verdade você está limitado pelo poder do outro. Você, se deseja fazer um filme e você não tem dinheiro para fazê-lo, porque fazer filme é caro, você precisa bater na porta de um estúdio. E esse estúdio vai falar assim, não quero realizar. E ele não será realizado. Aí o liberal vai me falar assim, mas essa é a liberdade individual do estúdio em querer financiar. É claro que é a liberdade individual do estúdio. Mas esse estúdio detém os meios de produção, caralho. E ele não detém os meios de produção porque ele conquistou. É porque ele herdou. E herdando esses meios de produção, se cria uma hegemonia histórica dos interesses de classe. Porque os interesses de classe são historicamente os mesmos. Defender a classe dominante. E o seu interesse só será se for o mesmo interesse dessa classe. Agora, por que a direita não está defendendo o TikTok da censura que ele teve nos Estados Unidos? Porque é chinesa. Com a entrada do Trump no poder, nós vimos que cada vez mais esses grupos de comunicação e essas redes sociais, as Big Techs, estão galgando em direção à extrema-direita. Cada vez mais. E aqui eu não estou falando só do Facebook e só do X, mas também do TikTok nos Estados Unidos. Porque durou poucas horas a censura do TikTok por lá. Porque logo o TikTok foi pro ladinho do Trump. Nunca foi sobre direitos individuais. A censura é uma ferramenta histórica e a detém quem detém os meios de comunicação. Quem detém os meios de produção. A classe dominante hegemônica de um tempo. Alfred Tinolan mandou uma mensagem pelo Pix. Você é minha inspiração para aprender sobre cinema. Obrigado por compartilhar tanto conhecimento e bons gostos. Valeu mesmo, Matheus Fiore. Tomar no cu, filho da puta. Gabriel Diniz mandou uma mensagem pelo Pix. Professor, eu sei que tudo depois de Vertigo é Vertigo, mas fala 3 filmes em que ser Vertigo é mais marcante. Vai falar de Vertigo, sim. Vamos falar de Vértigo nessa live. Cara, é Instinto Selvagem, Dublê de Corpo, Retrate uma Jovem em Chamas, Phoenix, do Petzold, Profundo Rosso, do Dario Argento, de alguma maneira. É mais Psicose, mas também é Vértigo. Tá aí alguns exemplos que a gente pode citar de Vértigo depois de Vértigo. The Captive, o Hulk Cinef tá aqui na live aqui, ó. The Captive, da Chantal Akerman. Under the Silver Lake, do Robert Mitchell. E vou fechar com As Duas Faces da Felicidade, da Agnes Varda. Ponto. É isso. Esses são Vértigo depois de Vértigo fodas. Cozinho do Avesso mandou uma mensagem pelo Pix. Professor, Dublê de Corpo é o Vertigo melhor que Vertigo? Não. Desculpa, não. Um outro Vértigo depois de Vértigo foda, e esse aqui é pica pra caralho. Ato Final, do Jerzy Skolimowski. Não que Dublê de Corpo não seja foda pra caralho, mas Ato Final, Jerzy Skolimowski. Pica. Silvia mandou uma mensagem pelo Pix. Professor, você colocou Fellini no patamar do Truffaut. Então diz aí, Truffaut está para Godard, assim como Fellini está para que outro diretor italiano? Boa pergunta. Então, se Fellini está para Truffaut, Fellini está para Antonioni. Sugiro que Mimami mandou uma mensagem pelo Pix. Professor,
Qual você acha que seria um starter pack para quem se interessou mas não sabe nada sobre o comunismo? Quais os primeiros passos a dar? Você tá dizendo de filme? Pô, de filme, cara, já começa lá com Dziga Vertov e Eisenstein. Pudovkin, Dovzhenko, essa galera. Então, assistam Terra, do Alexander Dovzhenko. Assistam A Greve, do Sergei Eisenstein. Um Homem com uma Câmera, do Dziga Vertov. E aí você pode pegar mais pra frente e assistir Vai Veja, do Ellen Klimov. A Ascensão, da Larissa Sheptiko. Quando Voam as Cegonhas, do Kalatozov. Agora, se você tá falando de teoria, pega o texto O que Fazer, do Lenin. Ah, Felipe, mas e se eu quiser pegar a teoria econômica? Que livro que eu começo com Marx? É com o Capital? Não, calma. Claro que você tem que ler Capital, mas, pô, pega Salário, Preço e Lucro, por exemplo, que é um texto mais fácil de acessar e tudo tranquilo. E é isso, tá ligado? Pega os comentadores, a galera que comenta Marx. Então a Ideologia Alemã é um bom livro do Marx pra começar também, mas eu acho que dá pra começar por outros mais simples também, até pelos comentadores eu acho mais interessante. David Harvey é um bom começo. Eu já indiquei pra vocês algumas vezes na live esse textinho aqui, ó. 17 contradições e o fim do capitalismo. E nesse texto aqui, o David Harvey, ele vai falar sobre as contradições insuperáveis dentro do capitalismo a partir da crise de 2008. Então é um livro que vai trazer uma contradição, uma crise recente do capitalismo, uma crise que provavelmente você sentiu na sua vida, e vai usar dessa crise para discutir as contradições capitalistas que são insuperáveis dentro do sistema. Ou seja, são crises que o sistema ele resolve e a própria resolução da crise é a causa da crise posterior, percebe? Então ele vai trazer essas contradições que são insuperáveis no capitalismo, se não pela superação do próprio sistema. Gusb mandou uma mensagem pelo Pix. Fala, professor, assisti o Wolfman 2025 e achei bem ruinzinho. Qual sua percepção de filmes de lobisomem? Quais seus favoritos? Não assisti o Wolfman, não posso opinar. Meus filmes favoritos de lobisomem, eu não sou tão aficionado por filmes de lobisomem também, desculpa. Mas Crepúsculo, brincadeira, mas eu vou falar o Lobisomem Americano em Londres. Inevitável. O Lobisomem Americano em Londres é inevitável. E o Ginger Snaps. Pronto. Ginger Snaps, As Boas Maneiras e Um Lobisomem Americano em Londres. Vão ser esses 3 filmes que eu vou citar pra vocês, tá bom? Então tá bom. Seja membro desse canal, ajude a produção de conteúdo por aqui. Você é o patrocinador dessa jossa. Você é o patrocinador dessa jossa. Então se você gosta disso aqui, seja membro. Curtiram o vídeo?